O Bitcoin reagiu muito bem nos 86.500 dólares, teve 3 dias consecutivos de crescimento. E agora surge a grande questão, isto é a continuação ou vamos ter uma grande rejeição? É precisamente isso que vamos analisar neste vídeo. E se queres análises claras, sem ruído e focadas no que realmente importa, subscreve o canal e ativa o sino, porque é exatamente isso que fazemos aqui. E antes de irmos ao gráfico do Bitcoin, vamos começar por olhar para o mercado como um todo e perceber o sentimento geral através da CoinMarketCap. Começando pelo top 10, aquilo que nós podemos verificar é que existe globalmente uma estagnação. Quando nós olhamos para os últimos 7 dias, claramente a Solana teve um declínio de 3%, quase 4%, mas as restantes criptomoedas tiveram, de certa forma, um ligeiro recuo e depois uma ligeira recuperação nas últimas 24 horas. Globalmente existe uma estagnação e, portanto, aquilo que nós vimos foi uma recuperação interessante por parte do Bitcoin e já iremos verificar isso e analisar isso no gráfico, mas por enquanto o sentimento é duvidoso, porque há algumas criptomoedas a merecerem o seu destaque, como é o caso da Hiperliquid a ter um aumento de quase 16% nas últimas 24 horas, 54% nos últimos 7 dias e, portanto, alguns setores estão a merecer o seu destaque e estão a acordar. De certa forma, a finança descentralizada está aqui a merecer o seu destaque. Vamos olhar para a capitalização total do mercado. Atualmente é de 3,03 trilhões de dólares e, portanto, voltamos aqui ao pequeno patamar. Tivemos, de facto, aqui um grande decréscimo e tudo indicava que íamos visitar as zonas mais abaixo. Felizmente recuperamos e, portanto, também era visível no gráfico do Bitcoin. Em termos anuais, aquilo que nós podemos verificar é que continuamos no vermelho. Tivemos, portanto, este pequeno crescimento, que é de certa forma saudável, porque voltamos aqui a este suporte, mas ainda não estamos salvos, ou seja, podemos visitar brevemente este ponto, ou seja, em torno dos 2,42 trilhões de dólares, significa que há dinheiro a sair no setor das criptomoedas, o que não é, de certa forma, positivo. Quando nós olhamos para o sentimento do mercado, há um crescimento, estamos praticamente na zona neutro, ainda assim continuamos na zona medo e, portanto, os investidores estão naturalmente com receio, com expectativa naturalmente de perceber aquilo que vai acontecer, se vai para o norte, se vai para o sul, o setor das criptomoedas, nomeadamente o Bitcoin. Relativamente à dominância do Bitcoin, há um ligeiro recuo, mas claramente estamos nos 59% e, portanto, isto significa que os investidores estão mais concentrados no Bitcoin. Quando nós olhamos para as restantes criptomoedas, isso naturalmente tem o seu impacto, porque à medida que este indicador vai caindo, como sabem, é bom, é positivo para as outras criptomoedas. Neste momento, o que os investidores estão a dizer ao mercado é que, de momento, querem estar salvos, querem estar seguros com o Bitcoin e, portanto, estão, de certa forma, a desinvestir nas outras criptomoedas para assegurar, alocar o seu investimento no Bitcoin e, portanto, vai continuar a ser assim quando nós estivermos na zona medo ou extremo medo. E agora sim vamos analisar o gráfico do Bitcoin em termos diários. Atualmente o BTC está a ser vendido em torno dos 89.600 dólares. E agora vou passar para 4 horas para nós termos noção do que é que aconteceu agora. Nós tivemos aqui uma grande reação por parte do Bitcoin, ou seja, o Bitcoin testou novamente este suporte e reagiu muito bem. Nós voltamos a estar acima deste suporte, conseguimos, compradores e vendedores, conseguimos de certa forma ter um Bitcoin que ultrapassou este suporte e que agora está precisamente a testar suportes, ou neste caso resistências superiores. Ponto positivo, mas também não podemos esquecer que há aqui uma grande resistência que está em torno dos 90.300 e outra em torno dos 90.600 e essa sim é extremamente importante. Mas vamos olhar para, do ponto de vista macro, aquilo que o Bitcoin fez. Nós temos aqui uma grande resistência e suporte. Eu digo resistência e suporte porque em tempos foi uma resistência e agora está a ser um suporte importante. Nós tivemos aqui um suporte em agosto de 2025 que permitiu impulsionar o Bitcoin até aos 100 mil dólares, 120 mil dólares. Houve aqui uma rejeição, nós conseguimos ultrapassar, mas fomos rejeitados. Depois fomos novamente testar, houve aqui um crescimento, uma rejeição, não viemos cá para baixo e batemos o recorde e o Bitcoin atingiu pela primeira vez da sua história os 126 mil. Depois tivemos aqui um grande crescimento, voltamos a testar este suporte, tivemos aqui um crescimento e depois claramente viemos cá para baixo. Viemos testar praticamente os 84 mil dólares e aqui voltamos a testar este que em tempos era um suporte e transformou-se numa resistência e rejeitou o preço e voltamos a testar este suporte. E a verdade é que nós conseguimos ultrapassá-lo e viemos novamente testar este suporte. E aqui há duas possibilidades. Ou nós, de certa forma, viemos testar este suporte e vamos conseguir novamente testar esta resistência, ou vamos, de certa forma, andar a descer a pouco e pouco em cima deste suporte. E, portanto, essa é a grande questão e aquilo que vai definir, de certa forma, o rumo vai depender naturalmente de vários fatores, vai depender do fator
macro, ou seja, do ponto de vista macro, aquilo que está a acontecer com os Estados Unidos, e talvez seja por isso que nós tivemos aqui um crescimento, ou seja, a guerra que nós estamos a ter, do ponto de vista diplomático, entre os Estados Unidos e a Europa, de certa forma, acalmou-se, o que é positivo, os mercados reagiram positivamente, não só o Bitcoin reagiu, o setor das criptomoedas e muitos setores de risco também reagiram positivamente, os mercados tradicionais também reagiram positivamente, portanto, claramente o conflito diplomático, pelo menos de momento, parou, não escalou e, portanto, por si só já é positivo. Agora, a grande questão é perceber aquilo que vai acontecer. Eu continuo a achar que nós temos condições para novamente testar os 100 mil dólares, mas a verdade é que eu também sou daqueles que acredita que nós vamos, mais tarde ou mais cedo, testar os 63 mil dólares, ou seja, tudo é uma questão de tempo, ou seja, isto nós não podemos olhar para o tempo, não quero estar aqui a dizer que em março vamos atingir este patamar, isto poderá eventualmente estar mais para aqui. Agora, aquilo que eu acho que vai acontecer é que, tendo o panorama internacional calmo e dando aqui condições aos investidores para regressar, eu acredito que nós poderemos eventualmente testar os 100 mil. Ora, posso estar completamente errado, isso não há aqui nenhuma certeza, ninguém tem uma bola de cristal. Agora, aquilo que eu acho que nós vamos fazer a curto prazo, e agora sim vou passar para 4 horas, aquilo que eu acho é que nós vamos, muito provavelmente, ter aqui um grande desafio. Nós temos aqui uma resistência mesmo muito importante em torno dos 90.500 dólares. É mesmo muito importante e se nós não conseguimos ultrapassar, nós claramente vamos ter que testar novamente este suporte. E é aqui uma coincidência, ou seja, nós temos aqui um suporte, temos aqui uma linha de suporte e, portanto, aquilo que eu acho é que nós vamos lateralizar a curto prazo e se nós não conseguimos ultrapassar, vamos ter que testar níveis mais abaixo. A verdade é que o Bitcoin, para crescer, tem que descer e testar suportes mais abaixo para encontrar um suporte importante para conseguir ter impulso para crescer e só isso é que permitirá ao Bitcoin crescer. E portanto aquilo que eu acho que poderá eventualmente acontecer é uma lateralização a curto prazo e depois vamos provavelmente testar este suporte, esta resistência. Se nós conseguimos ultrapassar a resistência, então aí nós vamos naturalmente ter um Bitcoin a passar de imediato para os 92.600 ou 700 dólares. E depois teremos uma outra resistência em torno dos 94, 95 mil dólares. E depois temos praticamente os 100 mil dólares. Portanto, isto para dizer que há aqui várias resistências. Agora, se o Bitcoin não conseguir ultrapassar e for mais cá para baixo, então aqui nós vamos ter uma resistência em torno dos 86.800 dólares e depois vamos ter aqui a grande resistência em torno dos 84 mil dólares. Não vamos olhar mais para baixo, atualmente o Bitcoin está a lateralizar, há aqui um crescimento, poderá haver aqui uma ligeira respiração para depois crescer mais, mas de momento não há motivo, a menos que haja algo a nível internacional, mas de momento não há motivo nenhum para nós virmos cá para baixo testar imediatamente esta resistência. Agora eu quero também alertar por um motivo aqui muito importante. É que nós tivemos aqui um grande crescimento e um grande crescimento, decréscimo. E agora estamos aqui a ter aqui um crescimento de certa forma não muito grande. Portanto, tudo isto poderá eventualmente ser uma ligeira recuperação para depois nós cairmos. Portanto, nós, se eventualmente este foi o nosso primeiro ponto até chegar aqui, ou seja, uma descida, um crescimento e uma descida. Portanto, se este é o top do nosso ponto B, ou seja, A, B, nós poderemos eventualmente estar a fazer isto, ou seja, isto. Não sabemos, mas a verdade é que as próximas horas serão de certa forma decisivas. Eu volto a estar em 4 horas, isto para dizer que as próximas horas vão ser extremamente decisivas. Estejam atentos porque vai ser mesmo muito, muito, muito rápido, porque muitas vezes nós somos apanhados na curva e aquilo que eu temo igualmente é que tem havido pouco investimento, ou seja, os investidores não estão presentes e quando nós temos um crescimento com pouca presença de investimento é assustador porque significa que os vendedores ainda poderão ter a mão para vir cá para baixo. Portanto, por hoje é tudo, espero que tenham apreciado, estejam atentos às reações do Bitcoin, estejam atentos também à macro a nível internacional, porque agora qualquer indicador, qualquer decisão, qualquer notícia poderá de certa forma influenciar o Bitcoin. Eu estou convencido que este crescimento tem a ver pura e simplesmente com a notícia de que Donald Trump recuou com as tarifas e recuou com a Groenlândia e portanto isso permitiu a uma respiração e permitiu aos investidores de
terem mais confiança. Mas depois vamos entrar numa fase de lateralização e depois vai faltar eventualmente argumentos para subir. Portanto, vamos ter que estar atentos aos pequenos sinais e perceber se a curto prazo vamos testar esta resistência ou vamos testar este suporte. Vamos estar cá todos para falar, para comentar e para analisar naturalmente. Portanto, por hoje é tudo. Espero que tenham apreciado. Se é o caso, ponham um like, subscrevam o canal porque isso dá-me imensa motivação. Tchau.